oferecido, né, pelo querido pastor Genilson, né, que faz parte do nosso departamento de educação cristã. E então, esta é a nova série de lições que nós estaremos estudando nos próximos 3 meses, né, nesse segundo trimestre do ano de 2020. Teremos 13 estudos, né, esse será o primeiro nesses meses aí de abril, maio e junho. E vamos estudar esses 2 livros muito interessantes, muito enigmáticos, né? Alguns autores aí do meio evangélico, estudando ontem, vimos um autor que intitulou o seu livro, né, como fazendo um estudo a respeito do livro de Eclesiastes, considerando o livro de Eclesiastes como o livro mais mal-humorado da Bíblia. Então vemos aí que existe um grande debate, né, um grande estudo a respeito desse livro enigmático, mas que traz máximas de sabedoria, grandes ensinamentos para a nossa vida diária. Então tivemos aí um pequeno resumo, né, do que se trata a nossa lição, nossa série de lições, que tem como tema central o sentido da vida, né? Vamos estudar então qual é o sentido da vida, com base nas mensagens dos livros de Eclesiastes e também Cantares. Como já disse o pastor Genilson, muito provavelmente o autor desses 2 livros, né, a mesma pessoa. Muito provavelmente aí temos como autor desses 2 livros o filho de Davi, o grande e poderoso rei Salomão, né? O homem considerado como o homem mais sábio de toda a história da humanidade. Um homem que realmente viveu o apogeu, né, do império, vamos dizer assim, né, do reinado em Israel. Um homem que foi extremamente sábio, muito culto, inteligentíssimo. Um homem que teve grandes e grandiosos tesouros, né, muitas posses, realmente que viveu tudo aquilo que um ser humano materialmente falando e humanamente falando, intelectualmente falando, possa viver aí no seu apogeu. E ele chegou a conclusões de que tudo isso, né, sem Deus, como já foi dito, é vazio, é como névoa, é como bolha de sabão, né? Por isso ele diz no texto base da lição, Eclesiastes, capítulo de número 1 e o versículo 2, ele diz da seguinte maneira: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Nós vemos aqui essa palavra sendo utilizada no sentido do superlativo, como na língua hebraica, né, conforme foi traduzida o termo vaidade, ele é oriundo de uma palavra hebraica que é chamada de kohelet, né? Esse termo hebraico significa justamente aquele que fala aquele que fala perante uma assembleia. O próprio autor do livro ele se intitulou como o pregador. E o nome do livro, Eclesiastes, vem justamente das traduções dessa palavra kohelet e das suas raízes, podemos dizer assim. Kohelet, que significa aquele que fala perante uma assembleia, né, também significa mestre, professor, né, um orador, aquele que fala a uma reunião de pessoas. E sabemos que essa reunião de pessoas também pode significar eclésia, que em algumas traduções nós acabamos traduzindo como igreja, né, como uma assembleia, e portanto de eclésia vem Eclesiastes, né? Ou seja, vem um pregador que está falando a uma reunião, uma assembleia de pessoas, a um ajuntamento de pessoas. Assim, os dados históricos aí, ilustrativos que os especialistas afirmam que muito provavelmente o livro de Eclesiastes foi escrito provavelmente aí aproximadamente no século 3 a.C., provavelmente por Salomão, né, o homem mais sábio, né, o rei mais sábio de Israel, filho de Davi, detentor de grande e inigualável inteligência e sabedoria, e assim já foi dito no resumo que fora dado pelo pastor Genilson. E ele frisa muito bem em várias e várias passagens do livro de Eclesiastes justamente esse vocábulo que nos fala de vaidade, né?
ele usa essa palavra no superlativo, né, como nós já dissemos. Como na língua hebraica não há possibilidade de se usar o superlativo, como assim no português, né? Nós vemos aqui que ele então faz a repetição da palavra, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E aqui a palavra vaidade justamente foi traduzida da palavra hebraica rebel, né? Que vem com um refrão Havel, Havalim, que geralmente é traduzido por vaidade de vaidades, que também significa sopro de ar, um vapor, um hálito, né, respiração, ou seja, vem trazer uma conotação de algo volúvel, algo passageiro, algo que vem e vai, vem trazer aí também uma conotação de inutilidade, sem sentido, vazio, efêmero, transitório, sem permanência, névoa de névoas, né? Ou seja, nulidades. E assim, o pregador, depois de uma busca incessante do sentido da vida, em tudo aquilo que a vida pode oferecer, seja ela através das suas riquezas, seja ela através do poder, seja ela através dos seus amores, né? Seja ela através aí, de grandes e poderosas riquezas e também de conhecimento e sabedoria, né, intelectuais, mas ele chegou à conclusão, depois que ele já estava avançado em idade, ter experimentado tudo aquilo que a vida pode tudo aquilo que a vida pode oferecer a um ser humano, ele entendeu que tudo isso, toda essa magnificência, toda essa autoridade, inteligência, sabedoria, poder, não tem valor algum se Deus não estiver centrado na vida do ser humano, ou seja, tudo isso sem Deus não passa de névoa, de vapor, de vaidade, como já foi dito, né? Ou seja, o real, dando o resumo da nossa lição de hoje, que tem como tema a busca do sentido, ou seja, a busca desse caminho, a busca desse sentido para a vida, realmente ela se resume a Deus estar sempre em primeiro lugar nas nossas vidas, ou seja, aí se nós amamos, se nós conquistamos algo, se nós temos alguma proeminência, Deus estando sempre em primeiro lugar, certamente tudo aquilo que nós viemos fazer terá um sentido, uma direção, um norte, né, um caminho bom a ser percorrido, e nós nos satisfaremos e também nos agradaremos na nossa vida, porque Deus está em primeiro lugar. Portanto, irmãos, o objetivo da nossa lição dessa manhã justamente é nos mostrar, o objetivo da nossa lição nessa manhã é nos mostrar que o mundo à nossa volta e o conhecimento humano são insuficientes para dar sentido à nossa existência, evidenciando que apenas em Deus nós encontraremos o real e verdadeiro propósito para as nossas vidas. Então eu gostaria que você grifasse isso aí na sua lição ou na sua própria mente, no seu coração, e escrevesse: o verdadeiro sentido das nossas vidas está pautada numa vida entregue a Deus. Amém? Portanto, vamos aí para o nosso estudo propriamente dito, e com os olhos no texto, né, da palavra do Senhor, vamos aí ter 4 pequenos questionamentos para buscarmos aí respostas para esse sentido da nossa vida. E nessas 4 perguntas que nós estudaremos, vamos analisar a busca, né, a busca pelo sentido da vida. Vamos analisar também o mundo, né, se ele pode nos proporcionar sentido à nossa vida. Vamos então aí também entender se o saber, né, o conhecimento humano, filosófico, científico, pura e simplesmente em si, pode nos trazer sentido à vida. E depois, no final, teremos então aí um resumo, onde teremos a síntese, né, a síntese da nossa lição, da nossa busca por sentidos da nossa vida. Amém? Bom, a primeira pergunta nos fala justamente, irmãos, aquilo que o autor considera, né, quais são as suas teses. Nós vemos a primeira pergunta falando a respeito dessa busca que o autor então faz
pelo sentido da vida. O autor ele é considerado pelos estudiosos como sendo aqui o rei Salomão. Então aqui temos que analisar, primeiramente, como já foi dito, o pano de fundo histórico da vida desse autor. O autor foi o rei Salomão. Já dissemos aqui, o rei Salomão foi um homem que viveu em toda a sua vida, vamos dizer assim, o máximo de tudo aquilo que um ser humano pode buscar e obter na sua vida material. Ele era um homem poderosíssimo, era um rei, um governante supremo da nação de Israel, um homem que havia recebido do próprio Deus toda a sabedoria, porque em um determinado ponto da vida dele, o Senhor então perguntou para ele: Salomão, o que é que você escolhe? Você quer que os seus inimigos sejam subjugados por você? Você quer receber muitas riquezas, muito poder, ou você quer sabedoria? Ele então, realmente, acredito que inspirado pelo Espírito Santo, ele pede a Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, porque com sabedoria eu posso então aí passar por todas as áreas da vida e ser bem sucedido. Portanto, Deus então concede a Salomão toda a sabedoria que um ser humano podia receber da parte do Senhor. E nós vemos então que ele foi um homem que obteve sucesso em tudo, mas chegou a um momento da vida dele então que ele analisa realmente que o sucesso, pura e simplesmente, em qualquer que seja na área das nossas vidas, sem a presença de Deus, sem a direção do Senhor, se torna em algo superficial, apenas uma vaidade, uma coisa que não tem sentido ou utilidade. E eu gostaria de fazer para vocês aqui algumas perguntas que eu acredito que nós, lá no nosso íntimo, muitas vezes apenas com os nossos pensamentos, nós de repente nunca falamos isso para ninguém, já questionamos muitas vezes até mesmo Deus com essas perguntas, irmãos. Então essas perguntas que eu particularmente já fiz para mim mesmo, eu acredito que você já deva ter feito para você também. Uma delas é assim: por que eu nasci? Qual é o propósito da minha existência? Para que eu existo? Qual o propósito da minha vida? Qual o sentido da vida humana? O que é a vida, senão uma sucessão de fatos sem sentidos? Muitas vezes, quando nós estamos aí aborrecidos ou tristes com alguma coisa, eu tenho certeza que nós, irmãos, já fizemos diversas vezes essas perguntas para nós mesmos. Então, resumindo, foi isso que Salomão fez. Em Eclesiastes, no capítulo 2, o versículo 3, ele diz assim: eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Ou seja, Salomão experimentou tudo aquilo que um homem gostaria de experimentar, irmãos. Tudo aquilo que eu e você gostaríamos de experimentar na nossa vida humana, na nossa vida material. Mas ele chegou ao momento de dizer: o que é tudo isso se não há sentido para a vida? Ou seja, ele descobriu que o sentido da vida está somente em Deus. O livro reúne a sabedoria de um rei, irmãos, do rei Salomão, que ensinava a assembleia do seu povo em Israel. Muitas pessoas vinham ouvir. A sabedoria de Salomão era tão grande, tão notória, que mesmo naqueles tempos de difíceis comunicação, mas a notícia se espalhava. Mesmo fora do arraial de Israel, mesmo fora dos limites e fronteiras de Israel, a sabedoria e fama do rei Salomão chegava até os ouvidos de outros povos. Aquelas pessoas se interessavam: vamos até Jerusalém, vamos ouvir aquilo que Salomão tem para nos ensinar, aquilo que Salomão tem para nos dizer. E assim Salomão gastava muitos e muitos tempos da sua vida, muitos e muitos dias da sua vida, palestrando, ensinando, dizendo, como o próprio livro nos remete, sendo ali um pregador de máximas de sabedoria, um pregador muitas vezes daquilo que Deus havia proporcionado para ele. E assim muitas pessoas vinham até Salomão para ouvir aí os seus relatos, para ouvir as suas pregações, as suas palestras. Ele então chega, como já dissemos, a estas conclusões após uma vida longa e depois de experimentar tudo que a vida o pôde oferecer e também a sua busca pelo sentido da vida. Até a sua tese é o resultado da sua busca por explicações
quanto ao mistério do sentido da vida. E ele chega então ao resultado que nós já falamos e estamos aqui repetindo. O resultado que o sábio rei chegou no fim das suas exposições, no fim da sua exploração existencial, ele diz então: vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. O termo vaidade aqui, então, nos mostra o sentido de um vapor, de uma neblina, de algo que passa, de algo que tem uma transitoriedade, algo que é passageiro, muitas vezes até mesmo fútil. Ou seja, a nossa busca por sentido da vida, muitas vezes está restrita a algumas áreas da vida. Um grande homem, um intelectual, ele diz: bom, se eu alcançar proeminência dentro do campo acadêmico, dentro dos meus estudos, dentro aí das minhas publicações, e for notado por uma imensidade de pessoas, então eu ficarei muito feliz e contente. Mas por vezes, irmãos, essa pessoa adquire todo esse conhecimento e ele chega a um certo momento e ele diz: mas isso me parece que não me satisfaz, não me traz sentido à vida. O outro, muitas vezes, no ímpeto, na ânsia de ajuntar grandes tesouros, grandes fortunas, grandes riquezas, trabalha, desgasta a sua vida, faz muitos negócios, até mesmo utilizam de negócios escusos para acumular dinheiros e riquezas. E pode chegar também a um certo momento da vida ele dizer: tudo isso que eu fiz, seja bom ou mal, honesto ou desonesto, eu estou entendendo que também não houve muitas vezes valor, não houve ali significado. O outro, na busca aí por amores, né, por diversão, por prazeres que possam ser proporcionados aí pelas festas, pelas baladas, pelas amizades, por tudo aquilo que um jovem ou um ser humano busca para satisfazer a sua carne, o seu coração, ele pode também chegar a um momento da vida e dizer: tudo isso que eu fiz não houve sentido, não houve aí utilidade nenhuma. Não, irmãos, nós não estamos aqui pregando e fazendo apologia à ignorância, né? Ou de repente à preguiça, ou que você não possa de repente aí ter uma vida de lazer, absolutamente. Nós queremos dizer que em todas as áreas da nossa vida, quer seja ela intelectual, social, no trabalho, nós temos que ter Deus em primeiro lugar para que tudo aquilo que nós viermos a fazer possa ter um sentido real, porque tudo é dele e tudo converge para ele. Se tudo é dele e ele nos dá, e tudo converge para ele, que significa o quê, irmãos? Que se Deus estiver em nós e nós nele, conforme diz Jesus Cristo, tudo que nós pedimos será concedido pelo Pai, ou seja, nós alcançaremos sentido da nossa vida sempre em Jesus Cristo. Portanto, a segunda pergunta nos quer dizer que temos aí 3 aspectos, irmãos, para podermos seguir. A segunda pergunta nos mostra a realidade do mundo ao nosso redor, né? Nós vemos aí que muitos buscam encontrar sentido na vida, no mundo, nas coisas que estão propostas aí no mundo, na natureza, né? Nas ciências, né? Em todo o conhecimento. E muitos podem enxergar, através mesmo do texto da palavra do Senhor, que foi proposto aí na pergunta, que muitos podem chegar à conclusão que o mundo é uma eterna mesmice, né? É uma história de ciclos sem fim, de coisas que se repetem. Um ciclo se inicia, temos ali o prosseguir daquele ciclo, de repente ele termina e de repente numa próxima geração começa tudo novamente e assim por diante. Conforme mesmo diz Salomão, né, no capítulo de número 1, aí em alguns versículos à frente, ele diz assim: geração vai, geração vem, e as coisas muitas vezes permanecem da mesma maneira. Muitos falam, né, que a vida ela é, vamos dizer assim, feita de rotinas intermináveis, né? Pessoas que estão cansadas aí das suas rotinas e não veem mais prazer ou sentido nas suas vidas diárias. Muitos dizem a vida é feita de modismos que vêm e vão, não há nada de absolutamente novo debaixo do sol. Também isso foi um dos textos que o sábio Salomão nos proporcionou. Então o mundo, irmãos, ele busca o sentido da vida.
E aqui no primeiro aspecto nós vemos que nos mostra a transitoriedade e a finitude da vida humana em comparação com a permanência da terra. Nós vemos ali que geração vem e geração vai, mas a terra, né, vamos dizer assim, o nosso planeta, ele continua o mesmo, continua no mesmo lugar, obedecendo todas as leis de Deus, trabalhando conforme as leis que Deus estipulou, né, o universo, os planetas, os astros, né, o sol, a lua, continuam trabalhando, e muitas vezes a pessoa busca sentido da vida apenas olhando por esse lado e muitas vezes não encontra. O segundo aspecto, irmãos, justamente são os ciclos e fases que se apresentam no mundo natural. Nós vemos aqui que por mais que seja bela a natureza, por mais que a natureza seja realmente rica, dada por Deus, né, nós vemos que, por mais que ela seja bela, a natureza por si só não pode oferecer sentido pleno à vida. Sem observarmos o Criador do universo, toda a sua criação se torna sem sentido. A palavra fala, irmãos, de uma classe de pessoas que atribuíram mais glória à criatura do que ao Criador. Quando eu, em minha vida, em minha existência, enalteço muito mais a natureza, as riquezas naturais, a beleza dos astros, que nem muitos aí olham para o sol e veem a sua grandeza, a sua magnificência, e analisam como ele é belo, muitos até começam então a adorar o sol. Nós conhecemos que os egípcios mesmo eram povos que na antiguidade eram adoradores do Deus Sol. Muitos adoravam os astros, as estrelas, as águas, as matas, as cachoeiras, e se esqueciam daquele que havia criado toda a natureza e todo o universo. O salmista, no Salmo de número 19, salvo engano, ele nos diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Quando nós contemplamos a natureza, irmãos, e conseguimos através da manifestação da glória da natureza, conseguimos então enxergar que essa glória justamente vem da onde? Vem do seu Criador, vem de Deus. O salmista nos mostra que quando nós observamos a grandeza, e que os céus então manifestando ali a sua beleza, naquele espetáculo de cores, de formas, de sons, nós entendemos que existe um ser superior, existe uma pessoa por trás de tudo isso, um Deus criador que formou todas essas coisas e proporcionou tudo isso de presente ao homem. Então, quando eu visualizo Deus por trás de tudo isso, ele sendo o Senhor de toda a criação, então eu encontro o sentido real da minha vida. Eu consigo interagir com a natureza, eu consigo ver a beleza de Deus através da criação de Deus e enaltecer o nome do Senhor, e assim então eu busco e acho o sentido para a minha vida. O terceiro aspecto, irmãos, nos faz considerar a história do mundo, a repetição de fatos do passado, que se repetem também nos dias atuais. Nenhum progresso, tudo se repete, é uma sucessão de fatos sem sentido, ou seja, sem Deus, a transitoriedade da vida humana, os ciclos, as fases da natureza, e a própria natureza em si só, esse vai e vem da história humana se torna simplesmente vaidade de vaidades, algo sem sentido, algo transitório. Existe também um texto em Eclesiastes que diz assim, olha, aquilo que vocês veem hoje, que vocês imaginam que é novo, não é novo, porque o que você vê hoje já foi nos tempos passados. Ou seja, é como a moda, irmãos, a moda mesmo na questão do vestuário. Muitas vezes nós olhamos para as roupas que nós usamos hoje e falamos, nós estamos realmente inseridos na moda, né? Nós somos aí, desculpe a brincadeira, nós somos aí fashions, né? Estamos aí inseridos naquilo que está na tendência, vamos dizer assim. E muitas vezes olhamos para o passado, década de 60, 70, aquilo que está se utilizando hoje, se utilizou lá no passado também.
Vamos dar um exemplo aqui, irmãos. Sabemos que houve alguns movimentos no passado, década de 60, década de 70, que pessoas utilizavam roupas rasgadas para protestar, né, contra, de repente, o imperialismo, o modismo. E hoje nós vemos que também não estamos aqui fazendo nenhum tipo de julgamento ou crítica, irmãos, é apenas um pequeno comentário, um exemplo. Hoje nós vemos que a moda no vestuário é usarmos aí as calças desfiadas, rasgadas, isso é algo que faz parte da nossa moda, da nossa vivência. Então, quando nós paramos para entender, irmãos, a história da humanidade, muitas coisas que acontecem hoje já aconteceram há 50, 60, 100, 200, 500 anos atrás e se repetem muitas vezes nas nossas gerações e ainda irão se repetir no futuro. Mas o que o pregador quis dizer, irmãos? Que tudo isso seja aí esses três aspectos que foram englobados, seja o aspecto da busca pelo sentido da vida, nas coisas humanas, seja o aspecto da busca do sentido da vida nas belezas naturais, na natureza, seja o aspecto da busca do sentido na vida através da história da humanidade, se nós não tivermos, repetimos, se não tivermos Deus, irmãos, em todos esses sentidos, não haverá sentido para as nossas vidas. Então, Salomão nos mostra aqui um terceiro aspecto. Se nós não encontramos sentido da vida nessas coisas que já acabamos de dizer, de repente você pode estar então pensando, bom, então eu posso de repente encontrar o sentido para a minha vida num grande conhecimento intelectual, científico, cultural. Eu quero dizer mais uma vez aqui, irmãos, isso é muito importante, você buscar conhecimento, seja ele filosófico, cultural, intelectual, científico, teológico, isso é óbvio que nós devemos buscar verdadeiramente. Devemos buscar, devemos estudar. Se você tiver oportunidade, faça um curso de aperfeiçoamento para que você desempenhe muito melhor a sua profissão. Se você gosta e deseja mesmo aí tocar um instrumento, fazer parte aí de um ministério de louvor, se você gosta da música, realmente busque. Se especialize, aprofunde-se nos estudos, custa tempo, custa recursos, custa esforço, mas você deve fazer isso. Então nós queremos dizer que é importante nós termos essa busca pelo conhecimento, mas isso pura e simplesmente não trará totalmente sentido para as nossas vidas. Portanto, vamos entender e ver como Salomão nos explicou essas questões. A terceira pergunta. Essa busca ela é mostrada por Salomão como bolhas de sabão, como correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. O saber e a busca por conhecimento. O pregador faz um outro exame, no caráter de exame intensivo existencialmente e um exame extensivo intelectualmente. Deus permite e mostra que a busca de sentido para a vida no conhecimento puramente humano pode ser uma busca sem grandes resultados, porque somente assim passaremos a olhar acima dos céus para entendermos que a nossa busca termina sempre em Deus. O pregador, irmãos, aqui o rei Salomão, ele foi um homem que deteve nas suas mãos, na sua mente, todo o conhecimento humano disponível na sua época. Ele era um homem inteligentíssimo, um homem que realmente possuía os recursos intelectuais que muitos de nós gostaríamos de ter e almejamos para a nossa vida. Ele realmente buscou isso e recebeu da parte de Deus, quando Deus então proporcionou a ele toda a sabedoria que um ser humano poderia entender. Mas ele chegou a um certo momento da vida dele que ele entendeu que tudo isso era como bolhas de sabão. Por que nós estamos usando esse exemplo de bolhas de sabão, irmãos? Eu acredito que muitos de nós já brincamos da brincadeira de fazermos bolhas de sabão. Eu sei que muitos de nós, né, que estamos aí na casa dos 40, outros aí um pouco mais, utilizávamos os caniços dos caules
do pé de mamona, que era oco, justamente para nós fazermos o canudinho para fazermos as bolinhas de sabão. Pegávamos aquele caniço oco do pé de mamona, pegávamos um potinho, colocávamos detergente, mexíamos e fazíamos aquelas bolinhas de sabão tão lindas, que quando a luz reflete nela, nós vemos ali as nuances das cores, né, os aspectos das cores, como as cores de um prisma, né, aquelas cores lindas, maravilhosas. Mas o que acontecia? Um simples toque na bolinha de sabão, ou dentro de poucos segundos ou frações de segundo, aquela bolha perfeita, redondinha, bonita, colorida, ela estourava. Ou seja, tudo aquilo que era belo, bonito, perfeito, dentro de uma fração de segundos se desvanecia e estourava. Portanto, nós vemos que quando o pregador fala tudo aquilo que eu busquei e que eu apliquei ao meu coração a buscar conhecimento debaixo do sol, ou seja, sobre a face da terra, apenas com o olhar do conhecimento meramente humano, eu entendi que tudo isso era vaidade. Ou seja, através dessa busca de um sentido da vida apenas no limiar humano, ele então foi levado a olhar para acima dos céus, ou seja, olhar sempre para Deus, buscando acima dos céus, entendendo então que essa busca termina sempre em Deus. O mero buscar do conhecimento humano, sem conhecer a Deus, não traz real sentido à vida. E realmente é assim, irmãos. Em muitos momentos, nós não estamos falando aqui de um homem que estava passando por privações. Não, absolutamente. De repente, irmãos, assim como nós ouvimos as histórias de muitas pessoas que são abastadas, que detêm muita saúde, que realmente têm tudo aquilo que a vida possa os proporcionar, mas as pessoas muitas vezes ainda reclamam de um vazio existencial, ainda reclamam de uma falta de um preenchimento real nos seus corações. E muitos não entendem, não sabem que esse vazio existencial, que a falta desse preenchimento total nos seus corações justamente é aquele lugar que somente Deus pode, irmãos, preencher dentro da nossa vida e dentro do nosso ser. Quando o sábio Salomão entendeu isso, olhando para a sua vida pregressa, olhando para os feitos e fatos da sua vida, que ele entendeu que somente em Deus ele alcançaria todo o sentido e prazer e realmente realização da sua vida, então ele olhou para tudo aquilo e viu que tudo aquilo sem Deus é apenas bolha de sabão, que por um tempo pode aparecer, muito bem formada, muito linda, majestosa, mas que por um simples pequeno toque, ou de repente depois de pequenas frações de segundo, pode explodir e vir a desaparecer. Deus, meu amado, querido ouvinte, Ele tem uma vida além dessa nossa vida. Deus, Ele tem algo especial para te oferecer. Uma vida que não se resume aos nossos 70 ou 80 anos de existência, conforme o salmista nos fala. A nossa vida vai a 70, alguns pela sua robustez a 80, mas o melhor deles é canseira e enfado. Deus, Ele tem algo eterno para mim e para você. E a palavra fala que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não chegou ao coração do homem, são coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, Deus, irmãos, tem algo muito mais especial, algo que nos trará total e irrestrito prazer, satisfação, porque é algo que está nele, que vem dele e que é para ele. Louvado seja Deus. A quarta e última pergunta, irmãos, fazendo aqui o encerramento da nossa série, nessa manhã, antes de nós entrarmos para a parte prática da nossa lição, nos mostra aqui a síntese de tudo aquilo que o sábio, vamos dizer assim, ele conseguiu fazer, toda a resenha da sua vida, né? Nós vemos aqui a síntese. E a síntese justamente, irmãos, está numa palavrinha realmente que nós ainda não conhecíamos, que passamos a conhecer durante o estudo dessa lição, que é a palavra teoferência.
Ou seja, a teoferência, irmãos, vem da palavra, do sufixo tel, que é Deus, né, em grego, e ferência, que vem da palavra referência, ou seja, a síntese, irmãos, da nossa vida e da busca por sentido à vida justamente está em vivermos uma vida que está referenciada em Deus, ou seja, que tem Deus como o principal, que tem Deus como centro, que tem Deus como referência de tudo aquilo que nós viermos a fazer. A teoferência, portanto, é a referência em Deus. Deus como sentido e referência para as nossas vidas. Qual o resumo da história, a síntese do sentido da vida? É a pergunta que nós temos. Salomão excedeu aos demais da sua época em sabedoria e conhecimento. Teve acesso a toda ela. No fim da sua vida, através do seu livro de Eclesiastes, ele traz aqui então uma síntese, um resumo, a resenha da sua vida. E tudo aquilo que ele viveu e viu que sem Deus tudo não passa de névoa, névoa de névoas, de bolhas de sabão, que é majestosa e bela, mas que desaparece em uma fração de segundos, como já dissemos. Mesmo sendo um homem extremamente sábio, Salomão abraçou a tolice, a insensatez, e no final da sua vida ele se afastou de Deus. É uma pena muito grande, irmãos. É uma pena muito grande, porque a história desse homem é uma história linda, é uma história de conquista, é uma história de inteligência realmente inigualável, de poder, de riquezas, mas que infelizmente, com todos esses recursos humanos, ele no final, ele abraça a insensatez, a tolice, e se afasta do Deus Todo-Poderoso. Então aqui está o conceito da teorreferência, irmãos. Se eu e você não tivermos Deus como referência para as nossas vidas, se Deus não estiver no centro das nossas vidas, comandando todas as nossas ações, irmãos, a palavra fala que quando nós damos ouvidos à voz do Senhor, o Espírito Santo ele vem ao nosso lado dizendo, olha, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Esse é um texto que está registrado lá no livro de Isaías, no capítulo 30, salvo engano, versículos 20 e 21 aproximadamente, mas está no capítulo 30 de Isaías. Existe uma voz que vai nos dizendo, olha, não vá nem para a direita e nem para a esquerda, esse é o caminho. O caminho é a vida de Deus, irmãos. Já temos Deus como o centro, né, o central da nossa vida. Aqui está o conceito da teoferência, em levar Deus como referência em tudo na nossa vida, em termos consideração pelo Senhor, ou seja, temos respeito, apreço, temos temor em Deus, e colocarmos Ele sempre em primeiro lugar como referencial das nossas vidas, para que tenhamos uma vida que realmente faça sentido nele. Eu e você buscamos sentido da vida? Buscamos sim, irmãos, o sentido para a nossa vida. Mas o sentido real está em Deus. O ponto aqui, ou melhor, o oposto a isto, é uma secularização. Ou seja, é essa vida que o adversário das nossas almas tem tentado implantar, incutir na cabeça dos dos incautos, irmãos, daqueles que estão longe de Deus. E é dever nós alertarmos, buscarmos, chamarmos, trazermos e mostrarmos que somente em Deus nós vamos ter realmente a paz que nós tanto almejamos, apenas o sentido que nós tanto desejamos. Essa secularização da vida é uma vida centrada apenas no bem-estar do homem. Perdão, irmãos. Apenas no bem-estar do homem, o ser humano que vive uma busca desenfreada pelo prazer momentâneo sem Deus, que também é a tradução de uma palavra que muitos conhecem como o hedonismo, né? Ou seja, uma busca desenfreada por prazeres sem limites, que é o que nós estamos vendo nos dias atuais. É aquela busca por satisfação em si mesmo, apartado de Deus ou apartando-se de Deus, buscando uma vida autônoma, ou seja, uma vida sem a presença de Deus. Entender que sem Deus tudo é ilusão, que a vida no mundo só faz sentido se existir Deus, que está acima de tudo e de todos, governando as nossas vidas. Portanto, nós vemos aqui a tese principal do livro de Eclesiastes que Salomão nos mostra.
A tese principal é mostrar que o único modo de vivermos uma vida que tem sentido de existir está ligado em Deus como fonte de tudo. Portanto, com olhos na vida, irmãos, e buscando colocarmos esses ensinamentos em prática, o sentido da vida não está no mundo à nossa volta, está apenas em Deus, como já dissemos. Não vamos encontrar sentido, irmãos, nas coisas desse mundo, não vamos encontrar sentido, irmãos, na natureza pura e simplesmente, não vamos encontrar sentidos pura e simplesmente no conhecimento teórico, irmãos, mas buscaremos e encontraremos sentidos somente em Deus. É o que o salmista nos mostra no Salmo de número 39, o versículo 7, que diz assim: E eu, Senhor, o que espero? Ele faz uma pergunta para ele mesmo. O Senhor, Tu, Senhor, és a minha esperança. Para aqueles que estão desesperançados, irmãos, saiba em nome de Jesus, Deus, Cristo é a tua esperança. O Espírito Santo é aquele que te movimenta para a vida com Deus. É nele que você deve confiar e esperar. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança está posta em Ti. O sentido da vida, irmãos, não está no conhecimento em si, puramente em si, está apenas em Deus. Diz assim: o sentido das nossas vidas não está no conhecimento, ou seja, nas ciências em si, mas em Deus. Sem Deus, toda a sabedoria, riqueza, conhecimento se traduz em correr atrás do vento, ou seja, em algo nulo, fútil, sem valor. Mais uma vez, irmãos, nós não fazemos aqui nenhum tipo de apologia à ignorância, à falta de conhecimento, absolutamente. O desejo do nosso coração é que você cresça realmente, cresça nos estudos, no conhecimento, cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mas, acima de tudo, que Cristo, o Senhor, o Espírito Santo esteja no centro da tua vida, dando sentido a tudo aquilo que você vier a saber. E nós vamos encerrando com as palavras do sábio Salomão, que diz assim: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é tolice, estupidez. E vim a saber que tudo isso também é correr atrás do vento. Amém? Saiba, irmãos, tudo aquilo que venhamos a fazer em nome de Jesus, tendo o Senhor como centro das nossas vidas. Assim, nós vamos encontrar o sentido. Se a lição nos mostra que estamos na busca pelo sentido da vida, em Deus nós encontramos o sentido para a nossa vida. Amém? O nosso compromisso nessa semana, irmãos, separe aí um momento para ler o primeiro capítulo do livro de Eclesiastes. Você vai se deliciar. São frases memoráveis, palavras lindas e maravilhosas. Leia todo o primeiro capítulo e reflita sobre o sentido da vida em Deus. Amém? Que Deus te abençoe, irmãos, e que no decorrer desse segundo trimestre do ano de 2021, nós possamos crescer um pouco mais no conhecimento da palavra do Senhor e sermos fortalecidos no nosso homem interior através desse pão maravilhoso que é a palavra do Senhor. Até o próximo sábado com a lição de número 2, prazer a todo custo.